William era um feio, nojento, inútil, solitário perdedor que foi isekai'd pelo deus da terra para um reino mágico, até ganhando um sistema de nivelamento cheat para se tornar o espadachim mais forte do mundo. Depois de pular no oceano e engasgar com água em vez de carne de um homem negro, ele acordou como um bebê nesta nova vida, chorando ao ver 3 monstros nojentos que estavam prestes a comê-lo. No entanto, os monstros cuidaram dele, e depois que ele completou 6 meses, Mary decidiu mostrar-lhe o mundo exterior, fazendo-o ver que estava realmente vivendo em uma dimensão diferente e que Deus lhe havia dado uma segunda chance de viver uma vida pacífica. 3 anos depois, ele começou a aprender o fluxo de mana com Gus, e porque nasceu um prodígio nesta vida, Will se tornou o feiticeiro mais jovem a lançar feitiços de classe lendária neste mundo. Ao mesmo tempo, Blood, o esqueleto, se tornaria uma figura paterna para Will, pois lhe ensinaria a manejar a espada e a proteger aqueles que eram mais fracos do que ele. Embora os ghouls mantivessem muitos segredos dele, Will não se importava muito porque ele também tinha um grande segredo, que era o fato de ter retido algumas das memórias de sua vida passada. 8 anos se passaram desde que Will começou a viver com os idiotas mentalmente doentes, e Blood achou que era hora de ensiná-lo a sobreviver por conta própria. Então ele pegou sua espada e quase o cortou ao meio, mas Will usou sua mana ilimitada para acelerar, invocando o óleo do chão para fazer Blood cair antes de criar uma teia de aranha para prendê-lo. No entanto, Blood conseguiu se aproximar e derrubar sua espada, dizendo que ele não deveria ter fechado os olhos enquanto estavam lutando. Embora ele tivesse perdido a batalha, Will percebeu que todos eles estavam ensinando-o, cada um à sua maneira, a se tornar um homem melhor, e Blood prometeu um dia revelar a verdade sobre a existência deles como mortos-vivos. Mais tarde naquele dia, no entanto, quando Will viu Mary saindo do templo com um prato de pão na mão, ele se perguntou por que ela sempre escondia como fazia seu pão. Então, mais tarde naquela noite, enquanto todos dormiam, Will entrou furtivamente no templo para obter algumas respostas. Mas quando ele abriu a porta, ficou chocado ao ver Mary envolta em chamas azuis. Com medo de perder outro membro da família, assim como em sua vida anterior, Will correu para salvar Mary do fogo, mas acabou queimando ambos os braços no processo. Ao acordar na manhã seguinte, ele viu Mary chorando ao lado de sua cama, pois sentia que tudo poderia ter sido evitado se ela apenas tivesse contado a verdade sobre seu ritual diário do pão. Mesmo assim, Blood estava furioso com ele por bisbilhotar, mesmo depois de prometer contar-lhe a verdade quando ele ficasse mais velho, mas elogiou-o por ser corajoso o suficiente para salvar Mary do fogo. Gus, por outro lado, decidiu ser um pouco mais amigável, então explicou a Will como todos no mundo deles adoravam um deus específico, e que o deus de Mary era Mater, o deus da natureza. Mary acrescentou que, porque os 3 tinham assinado um contrato com Stagnat, o deus dos mortos-vivos, todos estavam amaldiçoados a nunca mais receber as bênçãos ou orientação de seus deuses. No entanto, apesar disso, Mary continuou a rezar para Mater, e embora Mater queimasse seu corpo com chamas azuis todos os dias, o deus da natureza ainda era gentil o suficiente para fornecer pão para ela alimentar o Will. Mary pediu desculpas por não ter contado a verdade antes, e porque ele queria compartilhar sua dor, Will pediu a Mary a oportunidade de rezar com ela no templo todas as manhãs. Ela concedeu-lhe esse desejo, e nos 5 anos seguintes, Will começou a melhorar em sua vida espiritual ao lado de Mary, enquanto ela lhe ensinava tudo sobre como viver uma vida pacífica e devota. Ela também lhe ensinou a entoar as palavras sagradas dos deuses, e quando Will completou uma maratona de oração de 5 dias pela primeira vez, Mary prometeu fazer todos os seus pratos favoritos para o jantar. Agora que ele tinha 13 anos, o treinamento mágico de Will com Gus começou a ficar mais intenso, já que o velho mandava ele enfiar na cabeça toneladas de livros de feitiços todas as noites. Seu treinamento físico com Blood também se tornou agitado, e depois de praticar sua postura de espada por mais de 1 hora, Blood instruiu Will a lutar contra um demônio ghoul de baixo escalão. Will ficou inicialmente assustado com esse desafio, mas quando o monstro tentou atacá-lo, ele rapidamente bloqueou o golpe com seu escudo antes de cortar o ghoul com sua espada e transformá-lo em pó. Blood ficou chocado com a rapidez com que Will conseguiu derrubar seu oponente, e para tornar as coisas ainda mais difíceis para ele, Blood decidiu levar Will para uma sessão de treinamento na Cidade dos Mortos-Vivos. Eles entraram em uma passagem secreta, e ao longo do caminho, Blood explicou que o lugar costumava ser um lar para anões, até que um grande apocalipse aconteceu, transformando todos em zumbis sem mente. Blood de repente parou de andar e disse a Will que seu próximo desafio era escapar sem ser morto, antes de deixar cair sua lanterna na água e desaparecer no ar como um ninja. Will usou um feitiço de iluminação para transformar seu escudo em uma lâmpada gigante, mas antes que pudesse pensar em um plano, 2 soldados mortos-vivos apareceram marchando. Então ele sacou sua espada e os transformou em pó. Caminhando mais fundo no túnel, Will encontrou um demônio ghoul de rank I. E ele parou por um momento para pensar em uma estratégia, pois o monstro também era capaz de lançar feitiços mágicos. Eventualmente, o Will decidiu enfrentar seus medos, então ele usou o feitiço de silêncio para impedir o monstro de realizar magia antes de pular do chão e esmagar sua espada na cabeça do ghoul.
O monstro desmoronou e virou pó, mas Will percebeu que sua fiel espada havia se partido ao meio, então decidiu se recompensar reivindicando a lança mágica do demônio Ghoul. Continuando sua jornada, Will chegou a uma parte do túnel que estava cheia de uma névoa enevoada, e quando olhou mais de perto, ficou surpreso ao ver Gus, que parecia mais sério do que o habitual. Will tentou falar com ele para descobrir o que ele estava fazendo ali, mas Gus permaneceu em silêncio até que de repente proferiu um feitiço que fez um monstro de pedra gigante emergir do chão. Will ficou chocado com esse ataque aleatório, mas sem se emocionar muito, rapidamente usou sua lança para perfurar uma inscrição na barriga do monstro, fazendo-o desmoronar em uma pilha de pedras. Will mal conseguia recuperar o fôlego quando Gus começou a atirar pedras nele a uma velocidade insana, seguido por um feitiço de teia. E embora ele tenha conseguido evitar ambos, os ataques continuavam vindo. Ele foi derrubado por uma das pedras em uma poça de graxa, mas quando Will viu que Gus não tinha planos de parar, decidiu se manter vivo usando sua lança para apunhalar o fantasma do mago. Will investiu contra Gus com toda a sua força, mas segurou sua lança a alguns centímetros do peito do velho, fazendo o mago pausar por um segundo e desligar seus feitiços. No entanto, Will eventualmente largou a lança e com lágrimas nos olhos disse que, embora Gus fosse o primeiro a atacá-lo, ele não conseguia se forçar a matar seu próprio avô. Will sabia que havia uma boa razão para o velho fantasma rabugento querer sua morte. Então ele disse a Gus que, se fosse realmente importante, ele deveria matá-lo, mas que fosse uma morte rápida e indolor. No entanto, essas palavras tocaram Gus, então ele pediu desculpas a Will por ter ido longe demais enquanto lhe dizia que era apenas uma lição, e que ele deveria manter isso em segredo de Blood e Mary. Will suspeitava que Gus estava apenas fingindo para que ele ignorasse todos os ataques brutais, mas quando voltaram para casa, Will cumpriu sua promessa e não disse nada sobre o incidente a Blood e Mary. No dia seguinte, com a ajuda de Gus, Will conseguiu avaliar sua arma. Então ele aprendeu que a lança foi nomeada Lua Pálida por seu criador, e que sua ponta podia emitir magia de luz. Will também notará algumas inscrições no cabo da lança, que, quando faladas corretamente, controlavam quão longa ou curta a arma poderia se tornar, dependendo das necessidades do portador. Ele continuou visitando o túnel assombrado para melhorar sua força, mas quando chegou para seu próximo treinamento mágico, Gus disse que era hora de uma lição diferente, e disse a Will para procurar moedas de ouro pela cidade. No entanto, quando ele voltou à noite com as moedas, Will viu alguns tabuleiros de jogo na mesa e imediatamente percebeu que Gus e Blood o haviam preparado para se juntar a eles em uma maratona de jogos de azar. Will ficou furioso e inicialmente recusou a oferta de se juntar a eles. Mas quando Gus e Blood disseram que ele estava apenas com medo de perder para eles, Will decidiu provar seu valor jogando o jogo. Eles jogaram algumas rodadas até que Mary entrou na sala e os pegou em flagrante, após o que ela os forçou a se ajoelhar no chão e ouvir sua palestra sobre moralidade. Mais tarde naquela noite, Gus convidou Will para seus aposentos, onde explicou a ele que no dia do seu 15º aniversário, como um ritual de passagem, Blood o desafiaria para o duelo mais difícil de todos. Will prometeu fazer tudo ao seu alcance para vencer a luta e ganhar suas insígnias. Mas, surpreendentemente, Gus disse-lhe para perder a briga, e quando Will perguntou por quê, o mago apenas ficou em silêncio. Irritado porque Gus e os outros sempre guardavam segredos dele, Will recusou-se a fazer o que ele pediu, e quando o mago continuou a esconder seus motivos, Will disse-lhe para engasgar com isso antes de sair furioso da sala. No templo interior, Blood e Mary disseram a Will que ele em breve precisaria escolher um guardião entre os deuses a quem juraria um voto sagrado em troca de proteção e favor divino. Pedindo conselhos a eles, Blood disse que jurou a Blase, o deus do fogo, e Mary disse que jurou a Mara, o deus da natureza. Will queria saber sobre Gus também, e eles lhe disseram que ele jurou a Whirl, o deus do vento, para ter uma vida divertida e despreocupada, mas Will se perguntou se Gus estava realmente cumprindo essa promessa. Blood disse a Will que, embora jurar um voto fosse a maneira mais rápida de se tornar um grande guerreiro, isso frequentemente vinha com muitos desafios ao longo do caminho, e por isso ele deveria pensar cuidadosamente antes de fazer qualquer juramento. 2 dias antes de seu rito de passagem, Will estava fazendo flexões em um galho de árvore quando Blood se aproximou dele e disse que era hora de eles se unirem com um suco de uva de qualidade. Will estava inicialmente hesitante sobre esse plano, mas acabou cedendo à oferta de Blood e os dois beberam tantos shots de vinagre de maçã que ficaram bêbados demais para sequer andar direito. Blood sugeriu que eles se divertissem como adolescentes espiando Mary enquanto ela tirava sua armadura de enredo, e embora Will tenha sido expulso por esse tipo de coisa em sua vida passada, ele estava bêbado demais para discordar. Eles foram até o quarto de Mary e começaram a assistir ao show, mas quando o evento principal estava prestes a começar, Will tropeçou e caiu pela porta, fazendo com que Mary recuasse e cobrisse seu corpo. Ela exigiu saber o que eles estavam fazendo em sua porta, e quando Blood confessou que só queriam saber como eram os planos Mummy, Mary respondeu colocando Will para dormir com um tapa quente. Ao acordar na manhã seguinte, Will notou algo viscoso no lençol, e quando se lembrou de que quase tinha visto os melões de Mary na noite anterior,
percebeu que tinha sido seu primeiro sonho molhado. Enquanto lavava as evidências no poço, Blood apareceu e começou a rir ao notar o que tinha acontecido. Então Will decidiu nunca mais aceitar conselhos de um fantasma bêbado. Após aquele incidente estranho, finalmente chegou a hora da batalha final de Will contra Blood, e depois que Mary o ajudou a vestir sua armadura de prata, ambos caminharam até o campo para encontrar seu oponente. Blood explicou as regras da briga, afirmando que truques de mágica ou lutas de rua não eram permitidos, e depois que Will entendeu tudo, ele puxou sua espada e partiu para o ataque. Blood conteve o ataque com sua poderosa espada e começou a golpear o escudo de Will várias vezes a toda velocidade, forçando o jovem guerreiro a recuar e encontrar seu equilíbrio. Will lançou sua adaga no rosto de Blood antes de saltar para dar um golpe surpresa, mas o esqueleto antecipou esse movimento, então desviou a faca e usou sua espada para bloquear o ataque do novato. Depois que esse plano falhou, Will sabia que a única maneira de acertar Blood e possivelmente vencer a luta era atacando o Senhor da Guerra Esqueleto com toda a sua força. Ele lançou-se contra seu oponente, e quando Blood tentou cortá-lo com sua espada, Will segurou a arma com seu escudo antes de escalá-la como uma rampa para empurrar o cadáver de Golias ao chão. Ele balançou sua espada para o golpe final, mas Blood prendeu a arma entre suas costelas antes de arremessar Will para longe de seu corpo com uma mão e forçar o novato a se render. Blood ficou impressionado com a técnica de Will, mas Mary o repreendeu por usar um golpe barato para vencer a luta depois de tê-lo descartado desde o início, e Will decidiu não se meter na briga de casal deles. Como recompensa por quase derrotá-lo na luta, Blood deu a Will sua espada demoníaca mais poderosa, a Overeater, e explicou que a espada era poderosa o suficiente para derrotar a forma humana de um deus. Ele acrescentou que a cada golpe da lâmina demoníaca em um oponente, a Overeater sugaria sua força vital e transferiria essa energia para seu portador, tornando Will forte o suficiente para derrubar uma dúzia de homens de uma só vez. No entanto, Blood avisou Will para não depender da lâmina demoníaca em todas as lutas, porque, segundo ele, Overeater tinha o poder de enfraquecer sua vida espiritual e transformá-lo em um zumbi sem mente. Após a conversa sobre armas encantadas, Blood e Mary finalmente decidiram contar a Will a história sobre seu passado, começando com como a cidade foi destruída há muitos anos por um senhor demônio impiedoso. Eles explicaram que o senhor demônio havia formado uma aliança com Yltraith, o deus das dimensões, e Stagnate, o deus dos mortos-vivos, levando a uma guerra final entre o bem e o mal que destruiu continentes. O Senhor Demônio era temido por todas as criaturas na Terra, pois ele podia criar exércitos e bestas a partir de seu próprio sangue, e era imune a todas as formas de armas ou magia, exceto por lâminas encantadas. O Senhor dos Demônios tomou a cidade deles em questão de segundos, e criou uma quantidade ilimitada de lacaios a partir do oceano. Mas, quando toda a esperança estava perdida, Blood, Mary e Gus se uniram para derrubar o Rei Louco. O Senhor dos Demônios, que originalmente possuía o Overeater, recuperou toda a sua energia perdida da poderosa lâmina, então Blood e o grupo planejaram derrotá-lo roubando a preciosa arma. Eles tiveram sucesso nesse plano quando Gus usou sua magia para subjugar o Senhor dos Demônios, e Blood arrancou a lâmina demoníaca do Rei Louco, enquanto Mary mantinha os dois seguros com seus poderes de cura. No entanto, o Senhor Demônio estava apenas começando, e ele se transformou em um monstro semelhante a um titã tão enorme e invencível que nenhum dos ataques mais mortais de Blood conseguia sequer chegar perto de derrotá-lo. Vendo que seus ataques ofensivos eram inúteis contra o Senhor dos Demônios, Gus e Mary decidiram usar suas habilidades místicas combinadas para prender o Rei Louco e selá-lo profundamente sob a terra. Momentos depois, a forma humana de Stagnate chegou à cidade deles e ofereceu aos três o dom da imortalidade em troca de se livrarem de todos os demônios que espreitavam em sua cidade. A missão de Stagnate era criar um mundo livre do ciclo de morte e renascimento, transformando todos em ghouls. Mas ele precisava garantir que o Senhor Demônio não pudesse interferir nesse plano. Portanto, ele recrutou Blood e os outros para se tornarem ghouls de alta patente que vigiassem o selo do Rei Louco para sempre. E como não tinham outra opção, os heróis aceitaram o contrato de Stagnate. Depois de alguns anos sendo glorificados como cães de guarda, os heróis foram emboscados por um par de demônios feios que queriam usar o sangue de uma criança para libertar seu Rei Louco do cativeiro. No entanto, Blood rapidamente derrotou os lacaios, e após discutir um pouco com Gus, ele e Mary decidiram criar a criança como se fosse deles para compensar a vida que poderiam ter vivido. Agora que a história havia terminado, Will finalmente entendeu seu verdadeiro propósito nesta vida, que era sair pelo mundo e se tornar um farol de esperança para as criaturas vivas que ainda existiam. Blood e Mary estavam dando a ele suas últimas palavras de sabedoria quando, de repente, uma nuvem escura girou no céu e a forma humana de Stagnate chegou, perguntando aos heróis se estavam prontos para morrer novamente. O corpo de Will foi forçado ao chão pelo poder de Stagnate, tornando-o incapaz de lutar, mas um feitiço mágico de repente quebrou o chão, e quando Will se virou para olhar, viu Gus se preparando para lutar contra o deus morto-vivo.
Stagnaite criou um campo de força de matéria escura para bloquear a magia de Gus, mas o velho mago usou um feitiço de corrente para mantê-lo no lugar antes de comandar um tornado gigante para cercar o deus maligno. Usando um feitiço quádruplo, Gus conseguiu apagar temporariamente o corpo humano de Stagnaite e, em seguida, verificou Bloody Mary para se certificar de que suas almas ainda estavam intactas. Todos pediram desculpas a Will por deixá-lo testemunhar um momento tão aterrorizante, mas a batalha ainda não havia terminado porque uma energia sombria de repente atacou Gus, arrancando a cauda de seu corpo. O estranho fantasma também derrubou Bloody Mary, após o que Stagnaite reapareceu de repente e começou a zombar de Gus por pensar que poderia derrotar um deus com um monte de feitiços inúteis. Stagnaite agarrou Gus pelo pescoço, mas então decidiu matar o velho em outra ocasião, e concentrou sua atenção em Will, agradecendo-lhe por ser a razão pela qual ele finalmente poderia reivindicar suas almas. Stagnaite explicou que quando os heróis assinaram um contrato com ele os fez jurar se tornarem seus servos pessoais se algum dia perdessem o apego a proteger o selo do Rei Louco. Porque os heróis começaram a se importar mais com Will do que com seus trabalhos como ghouls de alto escalão, Stagnaite disse que agora tinha o direito de reivindicar suas almas e transformá-los em servos sem mente. Will caiu no chão ao ouvir a terrível revelação, mas Stagnaite ofereceu-lhe uma chance de se tornar mais forte, juntando-se ao seu exército, e disse que voltaria no dia seguinte para sua resposta. Depois de levar seus pais de volta ao templo, Will de repente entendeu por que Gus tentou matá-lo na masmorra, porque ele estava tentando impedir que Mary e Blood perdessem suas almas para Stagnaite. Percebendo que suas mortes seriam culpa dele, Will desabou em lágrimas ao lembrar como também foi impotente para impedir que seus pais morressem em sua vida anterior. Ao acordar na manhã seguinte, Will se encontrou cercado por Bloody e os outros, e quando tentou se desculpar com eles, disseram-lhe para parar porque ele não era responsável por nada do que aconteceu. Disseram-lhe para se animar porque hoje era seu aniversário, o que significava que ele estava finalmente maduro o suficiente para sair de casa e começar uma nova vida em um lugar cheio de novas pessoas e aventuras sem fim. No entanto, Will não compartilhava da empolgação dele sobre o dia, pois sentia que era apenas um lembrete de como ele havia se matado como um covarde após ter uma vida passada horrível. Will decidiu contar-lhes a verdade sobre como ele nasceu com memórias de uma vida anterior, mas quando começou a se chamar de criança inútil, Mary veio ao resgate com seu tapa de retribuição sagrada. Ela secou as lágrimas dos olhos dele enquanto dizia para ele se comportar como um homem e assumir o controle de sua vida, porque os deuses o haviam abençoado com uma segunda chance, o que significava que ele tinha que provar seu valor para eles. Ela ordenou que ele se levantasse imediatamente, e Will respondeu como um soldado que acabou de entrar no exército após o que prometeu defendê-los da ira de Stagnaite. Mais tarde naquela noite, após rezar aos deuses justos por proteção, Will saiu para enfrentar Stagnaite e quando o deus morto-vivo pediu sua resposta, Will disse que preferia morrer a juntar-se ao seu exército. Stagnaite decidiu ensinar uma lição a Will, fazendo-o lutar contra 100 soldados mortos-vivos, mas o jovem guerreiro conseguiu derrotá-los usando suas técnicas de luta avançadas. Impressionado pela sua demonstração de bravura, Stagnaite pediu a Will para se juntar ao seu exército mais uma vez, dizendo que eles poderiam conquistar o continente juntos e pôr fim à dura realidade da morte. Ele derramou seu sangue em um copo de metal, pedindo a Will para assinar um contrato com ele bebendo-o. E porque Will foi enganado pelo pensamento de uma vida eterna, ele avançou para fazer o acordo. No entanto, quando ele se aproximou o suficiente para pegar o copo, Will mudou de ideia e usou Overeater para cortar a mão de Stagnaite, seguido por 2 golpes poderosos que restauraram a energia em seu próprio corpo. Ele estava prestes a dar o golpe final quando Stagnaite transformou seu sangue em uma cobra que se enrolou na perna de Will e o prendeu no lugar antes de usar suas presas venenosas mortais para colocá-lo em coma. Will acordou em um corpo d'água raso e enquanto tentava descobrir se estava vivo ou não, uma mulher estranha com cabelo preto segurando uma lanterna em uma das mãos, de repente se aproximou dele. Ele imediatamente a reconheceu como a deusa da luz, Grace Fiel, e lembrou-se de como ela foi quem o guiou através da água pouco antes de renascer como criança. Perguntando a ele por que havia rejeitado a oferta de Stagnaite, Will disse a Grace Fiel que havia decidido viver a vida ao máximo desta vez e que assinar o contrato de Stagnaite apenas derrotaria esse propósito. Will também acrescentou que, ao escolher se tornar um ghoul imortal, ele abriria mão de sua humanidade junto com todas as outras coisas que tornam a vida digna de ser vivida, como a alegria de ter amigos e uma família. Tocada por esta confissão, Grace Fiel estendeu a mão para Will, dizendo que ele era digno de suas bênçãos, e com um sorriso gentil no rosto, ela concordou em se tornar sua deidade guardiã. Retornando ao campo de batalha, Will lançou a cobra de seu corpo antes de se ajoelhar para fazer uma rápida oração, e enquanto Stagnaite observava isso, ele zombou do jovem guerreiro por se render tão rapidamente. No entanto, o corpo de Will de repente ficou coberto pelas chamas azuis da bênção de Mary, e depois de recuperar suas forças, ele jurou a Grace Fiel tornar-se um portador da tocha da justiça no mundo.
Quando Stagnate percebeu que Will havia se aliado a Gracefield, ele perdeu toda a simpatia pelo jovem guerreiro e comandou seu exército de soldados mortos-vivos para destruí-lo no local. Felizmente, Will estava armado com o poder divino da deusa da luz. Então ele os exterminou com apenas um golpe, enviando suas almas de volta ao ciclo de morte e renascimento. Stagnate estava furioso que o pequeno Pestinha teve a coragem de desafiá-lo. Então, quando Will avançou contra ele com sua lâmina demoníaca, Stagnate explodiu o chão com magia negra antes de desaparecer no ar. Will estava olhando ao redor do campo de batalha para antecipar o próximo movimento de Stagnate, quando o espírito de Gracefield o tocou suavemente no ombro e apontou na direção do templo antes de desaparecer. Will percebeu que Stagnate o havia enganado e estava, na verdade, mirando seus pais, então usou seu feitiço de velocidade para correr de volta para casa, na esperança de que pudesse parar o deus morto-vivo a tempo. No entanto, quando ele chegou à sala de oração, Stagnate já havia aprisionado Gus e estava prestes a eliminar Blood e Mary. E embora Will estivesse usando magia, ele sabia que não seria rápido o suficiente para deter o deus. Ele avançou contra Stagnate com sua lâmina demoníaca. No entanto, antes que Will pudesse acertar um golpe claro, o espírito de Mata emergiu de sua estátua e atingiu o deus morto-vivo com rajadas de luz sagrada. A deusa da natureza acenou gentilmente para Mary antes de retornar à sua estátua. E enquanto Will observava as lágrimas escorrerem pelo rosto de Mary, ele percebeu que Mata nunca a odiou desde o início. Mary estava cheia de tanto ódio após assinar o contrato de Stagnate que nem se preocupou em buscar perdão, e acreditava que Mata a estava punindo o tempo todo com as chamas azuis. No entanto, o fogo que consumia Mary durante suas orações diárias era, na verdade, uma manifestação de suas próprias emoções impuras, e agora que ela tinha visto o rosto de Mata, finalmente podia deixar ir e ser livre. Usando o ataque de Mata a seu favor, Will criou uma distração ao direcionar seus poderes divinos para Blood e Mary, e Stagnate caiu na armadilha ao bloquear o feixe de luz com sua magia negra. No entanto, antes que o deus maligno percebesse isso, Blood o atacou fortemente por trás enquanto Will usava sua magia de velocidade para avançar e forçar Stagnate contra a parede com sua lâmina demoníaca. Ele começou a cortar o deus maligno em super velocidade de todas as direções. Depois usou sua lâmina para perfurar o coração morto-vivo de Stagnate e disse-lhe para apodrecer no inferno. A intensidade da magia demoníaca de Overeater vaporizou o corpo de Stagnate em nada, e Will jurou no local nunca mais manter a promessa ou bênção de outro deus acima da de Gracefield. Blood e Mary foram abraçar Will e parabenizá-lo por derrotar Stagnate. E quando Blood sugeriu que eles comemorassem, Gus disse que traria seu lote especial de suco de uva PG. Will ficou animado com o som de uma bebida exótica, mas Mary o advertiu para não se embriagar e estragar tudo como da última vez, a menos que ela liberasse toda a fúria de Mata em sua pequena arma de enredo. Gus voou para pegar as bebidas, mas quando Blood e Mary tentaram segui-lo, caíram de volta devido à fraqueza de seus corpos por causa de toda a luta. Will ficou surpreso com isso, e quando pediu uma explicação, Blood e Mary disseram que ao desafiar Stagnate e quebrar os termos de seu contrato, eles não tinham mais o direito de existir como ghouls. No entanto, por causa de seu voto com Gracefield servindo como pagamento por seus pecados, suas almas finalmente poderiam retornar à deusa da luz e entrar de volta no ciclo de morte e renascimento. Embora ele entendesse tudo, Will não ficou feliz ao saber que eles estavam partindo tão cedo e chorou amargamente para que ficassem. Mas Mary disse que era natural que os pais morressem antes dos filhos. Will tentou agir com bravura e fingir que estava tudo bem, mas não conseguiu evitar desabar em lágrimas enquanto dizia aos pais que adoraria mostrar-lhes os netos no futuro. Blood e Mary disseram-lhe para permanecer forte por eles, e seu pai até aconselhou-o a conquistar 3 beldades depois. Mas Mary o repreendeu, dizendo que era melhor para Will amar apenas uma mulher. Ela acrescentou que por causa de seu juramento a Gracefield, seu caminho na vida não seria fácil. Mas, apesar de qualquer dificuldade que ele possa enfrentar, ele nunca deve hesitar em mostrar amor e bondade aos outros. Mary o abraçou uma última vez, e enquanto ambos os seus pais pronunciavam palavras de bênçãos para ele, Will pôde ver suas verdadeiras formas refletindo de uma névoa acima. Gus chegou momentos depois com as bebidas, e depois de todos darem boas risadas, era hora de Blood e Mary irem embora. Então Will ajoelhou-se e rezou por eles antes de entregar suas almas a Gracefield. No dia seguinte, Will enterrou os corpos de seus pais sob a luz quente da manhã, e após colocar 2 lápides para lembrá-los, prometeu sempre honrar suas memórias com uma vida boa. Will perguntou a Gus por que o contrato de Stagnate não o havia matado também, mas o velho imediatamente fez uma birra, chamando Will de neto malvado e acusando-o de querer roubar seu precioso ouro. No entanto, Will disse que estava apenas brincando, e Gus acabou dando a ele um saco cheio de dinheiro contendo todo o ouro, diamantes e outras joias que ele havia adquirido ao longo de sua vida.
Depois disso, Gus explicou a Will que ele estava vivo apenas porque tinha feito um acordo com Grace Field para guardar o selo do Rei Louco por mais 10 anos até que Stagnate recuperasse seus poderes. Ele também disse que Blood e Mary se recusaram a tomar a mesma decisão, porque acreditavam que isso apenas os tornaria gananciosos por mais anos para passar ao lado do filho. Depois de arrumar seu kit de aventura, Will estava pronto para sair pelo mundo. Mas quando Gus o acompanhou até fora, ele o parou e disse que era importante para Will ter um sobrenome. Adotando um costume antigo criado pelos elfos, Gus combinou os primeiros nomes de seus pais para lhe dar o sobrenome de Mary Blood, e Will brincou que usaria as iniciais de Gus como seu nome do meio. O velho disse que era uma ideia boba, mas Will disse que faria isso de qualquer maneira, e acenou para seu avô por alguns segundos antes de partir para explorar as terras à frente. Will lutou contra demônios de baixo escalão em seu caminho para encontrar outros humanos, e após caminhar por 2 semanas seguidas, ele encontrou uma cidade em ruínas que parecia semelhante à de sua casa. Ao olhar mais de perto, ele percebeu que havia uma enorme cratera no meio da cidade, e não encontrando nenhum humano por perto, rezou a Grace Field para salvar as almas de todas as pessoas mortas. Ele continuou sua jornada até chegar a uma grande ruptura na estrada, então decidiu acampar ali para passar a noite e jantar antes de retomar por um caminho diferente no dia seguinte. Enquanto contava seus passos pela floresta, Will ouviu um som de farfalhar entre as árvores, e quando puxou sua lança para lutar, um javali selvagem de repente saltou de trás de um enorme toco. Sem pensar muito, Will usou sua arma mágica para apunhalar o coração do animal, e quando olhou mais de perto para o javali, percebeu que ele já havia sido ferido por uma flecha. No entanto, antes que pudesse descobrir o culpado, um arqueiro misterioso apontou uma flecha para ele, e Will notou que a cauda da flecha correspondia àquela no corpo do javali. Ambos os guerreiros seguraram suas armas firmemente enquanto se observavam de perto. No entanto, quando ele notou um cristal familiar no arco do arqueiro, significando que ele estava relacionado a um clã élfico, Will recitou algumas palavras de uma poesia élfica popular para acalmar seu oponente. Ao ouvir essas palavras, o arqueiro tirou o capuz, revelando um rosto masculino com longos cabelos prateados, e disse a Will para se afastar do javali porque o animal pertencia somente a ele. Will quase pediu desculpas ao arqueiro, mas se conteve quando lembrou de todas as lições de Blood sobre masculinidade, e manteve sua posição, dizendo que foi ele quem acabou matando a fera. O arqueiro concordou em negociar com Will sobre como eles dividiriam a carne, e embora Will não fosse muito bom de conversa, ele acabou ficando com as partes da cabeça e das pernas do javali. Quando chegou a hora de cozinhar a carne, Will tirou uma frigideira da sua bolsa e acendeu uma fogueira usando um feitiço básico. Mas o arqueiro não sabia disso, então elogiou Will por suas habilidades aventureiras. Will recitou uma longa oração a Matter pela comida, mas quando notou a expressão impaciente no rosto do arqueiro, ele rapidamente terminou o verso, após o qual começaram a saborear o delicioso javali. Mais tarde naquela noite, Will pediu ao arqueiro direções para a próxima cidade, mas o atirador estava hesitante em ajudar porque percebeu que Will não parecia com ninguém que ele já tinha visto antes. No entanto, ele apontou na direção de uma aldeia próxima e começou a se afastar. Mas quando Will perguntou se poderia passar a noite na casa dele, o arqueiro lhe deu um olhar severo e disse para ele sumir. Will entendeu que era egoísta da sua parte esperar que o arqueiro permitisse que um completo estranho ficasse em sua casa, e ele se ofereceu para iluminar o caminho ao longo da floresta para ele. Apesar desse gesto gentil, o arqueiro disse a Will para cair fora, e ele pronunciou algumas palavras estranhas, após as quais pequenas criaturas semelhantes a vagalumes apareceram do nada para servir como sua fonte de luz. O elfo disse que as criaturas eram fadas, mas pouco antes de partir, Will disse-lhe seu nome completo, e quando pediu o dele em troca, o arqueiro deu-lhe um olhar frio antes de dizer que era Menel. Will montou sua tenda na floresta e, depois de comer um pouco da carne de porco no jantar, descansou para a noite. Mas enquanto ele dormia, Grace Field apareceu em seus sonhos com uma revelação divina. Ele viu uma visão de uma aldeia em chamas com Menel como uma das vítimas. Então, quando Will acordou, ele rapidamente pegou sua lança e foi direto para o assentamento próximo. Ele se escondeu atrás de uma árvore para observar a área, mas quando ouviu flechas voando em direção a 2 aldeões aleatórios, ele imediatamente pulou na frente deles e usou seu escudo para proteger os estranhos. Will se perguntou se os caras eram amigos de Menel, mas quando observou as penas nas flechas que os atingiram, percebeu que Menel era na verdade o verdadeiro vilão em seu sonho o tempo todo. Ele viu o elfo encapuzado em pé no telhado, e quando Menel disparou suas flechas novamente, os 2 caras que estavam atrás de Will gritaram para informar os outros aldeões sobre o ataque em andamento. Menel tentou escapar, mas Will o alcançou usando sua magia de velocidade, e quando o elfo convocou um grande terremoto para sacudir a terra, Will reverteu essa técnica pisando forte no chão. Menel ordenou que as fadas lançassem uma bola de fogo em seu oponente, mas Will rapidamente apagou esse feitiço básico antes de avançar para derrotar Menel, cravando a ponta de sua lança profundamente no abdômen do elfo.
Will prendeu Menel e seus amigos criminosos com um feitiço de teia, e enquanto todos discutiam sobre os invasores, um dos aldeões de antes se apresentou ao jovem guerreiro como John. John pediu desculpas por todo o estresse que causaram a ele, e apresentou Will ao chefe ancião, um velho chamado Tom, que agradeceu por salvar a aldeia dos invasores noturnos. Quando Tom pediu sugestões aos aldeões sobre como lidar com os criminosos, a maioria dos homens queria uma sentença de morte imediata. Então, o chefe ancião pediu a Will que sugerisse uma ideia melhor. Will sugeriu que dessem aos invasores um julgamento justo, e na manhã seguinte Tom, o ancião, pediu a Menel e seus companheiros que defendessem suas ações diante de todos os aldeões. Os homens disseram que escolheram se tornar invasores porque não tinham mais esposas, abrigo, comida ou água, depois que sua própria aldeia foi atacada por demônios mortais. No entanto, Menel defendeu os homens, dizendo que foi ele quem os enganou para segui-lo após a destruição de sua aldeia, e que deveriam enforcá-lo e poupar os outros. Os aldeões irritados recusaram-se a aceitar os termos de Menel, mas Tom mandou os homens calarem a boca enquanto lembrava que Menel havia salvado a cidade deles do perigo muitas vezes no passado. Apesar de sua gratidão óbvia, o ancião-chefe não teve escolha a não ser sentenciar os criminosos à morte para a segurança de sua aldeia. Mas Will sentia em seu coração que essa não era a decisão certa. Usando as habilidades financeiras que aprendeu com Gus, Will ofereceu-se para resgatar os invasores de sua sentença de morte, dando à aldeia uma grande soma de dinheiro como compensação por seus crimes. Quando Tom, o ancião, perguntou por que ele estava fazendo tudo isso, Will disse que odiava os demônios mais do que qualquer coisa e que havia jurado a Gracefield, a deusa da luz, sempre defender o bem neste mundo. Além disso, Will lhes disse que iria derrotar todos os demônios escondidos na aldeia vizinha e que deveriam permitir que Menel, o elfo, o acompanhasse nesta jornada. Depois de ouvir suas razões, Tom permitiu que Will continuasse com seus planos, e todos os outros cidadãos do assentamento vizinho foram transferidos para sua própria aldeia para a proteção. Will e Menel viajaram pela floresta até seu destino, e quando o elfo perguntou qual era sua estratégia de batalha, Will disse que confiava no poder e na luz de sua divindade guardiã. Quando escureceu, eles pararam para descansar à noite, e enquanto jantavam, Menel enfatizou que ele só iria guiar Will até a vila assombrada por demônios, e não tinha intenção de lutar contra eles. Notando sua atitude fria, Will perguntou se tinha feito algo errado, e Menel respondeu que não estava exatamente interessado em ser melhor amigo de um filhinho de papai que foi protegido da realidade. Então Will apenas aceitou a situação e foi dormir. Ao romper da aurora, eles chegaram à aldeia, e Menel saiu para confirmar a localização dos demônios antes de voltar para esboçar um mapa do templo onde eles estavam escondidos. Em seguida, Will lançou um ataque contra os demônios que estavam realizando algum ritual bobo na época, e usando uma combinação de seus poderes mágicos e físicos, ele se livrou de todos eles rapidamente. Menel elogiou sua força e perguntou como era sua rotina de treinamento. Mas Will simplesmente disse que consumia muito pão como um glutão, e quando foram procurar sobreviventes, todos os aldeões pareciam estar mortos. No entanto, uma voz gritou para eles debaixo de uma pilha de escombros, que acabou sendo o irmão adotivo de Menal, que já estava morto-vivo, parecendo tão fraco e debilitado que Menal estava devastado demais para tocá-lo. Will levantou o menino e se apresentou como amigo de Menal. Então Menal ganhou coragem para segurar as mãos do irmão, e ele disse para descansar e adormecer. Will rezou para que a luz de Gracefield guiasse a alma da criança, após o que ele desapareceu em uma luz brilhante. E Menal pediu desculpas por ter julgado Will como um garoto mimado, que por acaso recebeu as bênçãos dos deuses por engano. Pelo resto do dia, Menal praticou o ritual de oração de Will e segurou as mãos dos mortos-vivos, rezando para que a deusa da luz guiasse suas almas para o além. Até esse ponto, eles tinham procurado em todos os lugares por demônios ou sobreviventes e não encontraram nenhum, então Will estava pronto para ir. Mas Menal tinha mais um local em mente. Ele liderou o caminho até uma casa antes de chamar uma senhora pelo nome de Marple. Mas quando ela saiu, Will sentiu que ela era um fantasma de classe SS, cujos poderes poderiam ser difíceis demais para ele lidar. Surpreendentemente, ela lhe disse para manter a calma porque não havia se transformado em um fantasma maligno, e estava, na verdade, ainda disposta a retornar para o além. Menal disse a ela que Will era um sacerdote genuíno que poderia guiá-la para o além, mas a velha senhora estava preocupada com outra coisa, e depois de encará-lo por um tempo, ela percebeu que ele não estava fazendo nada de bom. Ela aconselhou Menal a mudar seus modos, dizendo que embora ele tivesse maneiras distorcidas de lidar com os problemas da vida, ele era no fundo uma boa pessoa e não deveria se envolver em roubar propriedades das pessoas. Frustrado, Menal desabou e mandou ela calar a boca porque ela não entenderia como era doloroso assistir impotente enquanto seus amigos e familiares mais próximos perdiam suas vidas. Ele acreditava que rezar para os deuses era uma ideia inútil porque parecia que eles o haviam abandonado, e o fato de ele ser um elfo só significava que continuaria vendo o mal por centenas de anos.
Quando ele terminou de desabafar, Marple disse a Menal para se recompor e mudar de vida, porque embora os deuses permitissem que coisas ruins acontecessem com ele, ainda o amavam e lhe haviam concedido uma segunda chance. Ela disse a Will para cuidar dele enquanto estava fora, e revelou a eles que os demônios realmente vinham de algum lugar nas profundezas da floresta e estavam sendo controlados por um chefe maligno desconhecido. Ela abraçou o elfo amuado e acenou a Deus antes de subir aos céus, após o que os rapazes reuniram todos os soldados mortos e foram posteriormente acompanhados pelos aldeões sobreviventes para enterrá-los. À noite, os aldeões fizeram uma festa para Will para celebrar sua bravura em resgatar a vila, e depois ele se encontrou com Menel no topo de uma colina para discutir suas intenções de destruir o covil do demônio. Mesmo depois de ouvir que era uma zona de perigo que havia levado todas as almas que ousaram visitá-la, Will insistiu que precisava verificar e rezar pelas almas dos mortos-vivos. Por curiosidade, ele perguntou a Menel como era a velha Marple em sua vida, e Menel foi forçado a narrar sua história de vida entediante, começando desde quando ele nasceu. Logo após dar à luz a ele, a mãe de Menal morreu, e porque sua mãe desenvolveu um enredo com um humano, Menal sempre foi tratado como um pária pela comunidade élfica por ser um meio-elfo. Depois de suportar tanto sofrimento, Menal fugiu da cidade e eventualmente se tornou um aventureiro com um grupo de estranhos, mas logo foi traído por seus companheiros de equipe, que o envenenaram para roubar todo o tesouro. Embora Menal tenha conseguido derrotar os traidores, ele estava morrendo lentamente devido aos efeitos do veneno até que Marple o encontrou, o acolheu em sua casa e cuidou dele até que se recuperasse. Aparentemente, ela havia feito isso por muitos outros aldeões, e foi basicamente assim que a maioria das pessoas acabou vivendo naquele assentamento, embora ninguém soubesse por que Marple era tão gentil com todos os estranhos. Quando ele terminou essa narração, Menal agradeceu a Will por tudo que ele tinha feito desde o primeiro encontro, e pediu a Will para servir como um mediador para que Gracefield se tornasse sua deidade guardiã. Will rezou para que Menal fosse coberto pela proteção da deusa da luz, e o meio-elfo jurou a Gracefield que compensaria seus pecados vivendo uma vida justa. Após a sessão de oração, eles voltaram para a festa para se divertir com o resto dos aldeões, e no final do dia, Will percebeu que finalmente havia encontrado alguém que poderia chamar de amigo. Na manhã seguinte, os locais vasculharam o lugar. Os homens disseram que iriam para uma cidade chamada White Sails para comprar novas ferramentas. E quando Will perguntou o que era esse lugar, Menal decidiu dar-lhe outra lição de história entediante. Basicamente, White Sails tornou-se um centro de imigração para aqueles no norte após o grande ataque demoníaco. E pessoas de todo o continente, assim como aqueles que ainda adoravam Gracefield, visitaram a grande cidade. Ao ouvir que as pessoas fiéis tinham sido espalhadas pelo continente, Will ficou tão sobrecarregado e perturbado porque temia que houvesse menos pessoas que ainda acreditassem em sua deusa. No entanto, Menal o trouxe de volta à realidade, lembrando-o de que os aldeões eram pobres demais para comprar qualquer coisa por enquanto. Então Will sugeriu que explorassem algumas ruínas e dividissem o tesouro entre eles. No caminho de volta, uma garota gritando chamou a atenção deles para um enorme macaco que estava aterrorizando um velho, então Will interveio entrando em uma competição de olhar fixo com a besta até que o animal assustado foi forçado a fugir. A menina animada que se apresentou como Bee ficou impressionada com a maneira estranha de Will lidar com o macaco, e ela o elogiou porque poucas pessoas que ela conhecia poderiam fazer algo tão louco. Ela se referiu ao covarde como Tônio, um fracasso colossal que recorreu a se tornar um comerciante. E mesmo que isso não fosse verdade, o velho nunca teve a chance de se defender. Ele disse que estavam a caminho de White Sails, e Menal ficou feliz ao ouvir isso. Então se apresentou e apresentou Will, dizendo que também estavam indo para a mesma cidade. Tônio agradeceu por ajudarem com a situação do macaco, explicando que os seguranças que ele contratou os enganaram e fugiram quando viram o animal, deixando-os para morrer no meio da floresta. Will estava prestes a fazer uma oferta idiota, mas Menal mandou ele calar a boca e deixar que ele cuidasse das negociações, já que ele era apenas um garoto mimado sem nenhum conhecimento de como os negócios funcionavam. Ele fez um acordo com Tônio para levá-los a um bom vendedor de vacas em sua cidade natal como pagamento pela dívida que ele tinha com eles por salvar sua vida do King Kong. No caminho, eles pararam em uma vila e Bee se apresentou na lotada Arena 02 enquanto Tônio aproveitava a oportunidade para reunir alguns clientes. E ele até ofereceu um acordo a Will, pediu a Will para curar os doentes com seus poderes de cura como uma forma de restaurar a fé das pessoas na deusa, enquanto Tônio os atraía para comprar seus produtos, já que Will se recusava a cobrar de alguém por curá-los. Depois que Will curou todos, Menal disse que era muito legal ter poderes tão incríveis, mas Will disse a ele que era tudo graças às bênçãos de Gracefield e que ele não podia levar o crédito por isso. Enquanto viajavam por outras aldeias, continuaram seus negócios como de costume. E quando escureceu, eles se acomodaram para descansar em um prédio abandonado durante a noite. Bee os manteve entretidos ao apresentar uma canção de heroísmo, especificamente sobre Blood, Gus e Mary. E enquanto Will ouvia a letra da canção, percebeu o quão pouco sabia sobre as conquistas de seus pais adotivos.
A canção falava sobre o que eles fizeram enquanto ainda eram humanos, uma história sobre o que aconteceu quando encontraram uma vila que estava sendo aterrorizada por um poderoso dragão. Os aldeões decidiram sacrificar uma bela meio-elfa para apaziguar o dragão, mas Mary era contra a ideia e queria salvá-la, enquanto Blood estava interessado no dinheiro e Gus era indiferente a tudo isso. Obviamente, essa música era bem diferente da realidade que Will conhecia porque as personalidades tinham sido um pouco trocadas na música. Mas ele continuou ouvindo. Os heróis foram recebidos por um jovem que lhes ofereceu moedas de ouro para salvar a garota elfa. E quando Blood recusou e disse que eles não eram tão baratos, o garoto acrescentou algumas moedas de prata ao pagamento. No entanto, Blood ainda queria mais, e ele não podia acreditar que seus camaradas estavam dispostos a se venderem tão barato. Mas por causa da bravura e determinação do garoto, ele concordou em ajudá-lo. Mais tarde naquele dia, Mary e Gus seguraram a fera com seus encantamentos combinados, enquanto Blood avançava com sua fúria louca e matou o dragão cortando-lhe a cabeça. O jovem rapaz e o meio-elfo agradeceram aos heróis pela ajuda e estavam prestes a deixar a aldeia. Então Blood deu-lhes uma adaga encantada para que pudessem se proteger de criaturas ao longo do caminho. Gus deu-lhes um saco cheio de moedas, aconselhando-os a começar um negócio com isso e ficar ricos. E ele lhes disse que seu verdadeiro nome é uma senha para quando se encontrarem no futuro. Mesmo anos depois de terem crescido, o homem e a elfa continuaram esperando por Gus no Reino Fértil, na esperança de encontrar alguém que conhecesse o velho pelo seu verdadeiro nome, para que pudessem devolver o que ele lhes deu. Quando Bia terminou sua canção, Will desabou em lágrimas porque estava feliz em saber que ainda havia pessoas vivas que se lembravam dos três aventureiros e de suas conquistas. No início do dia seguinte, Will estava praticando com sua lança quando Tônio se aproximou dele, dizendo que nunca tinha conhecido alguém tão poderoso e educado, mas ao mesmo tempo tão altruísta e humilde como ele. Ele pediu a Will para ser sincero sobre o que realmente queria na vida, e Will respondeu dizendo que só queria ter amigos e adquirir mais conhecimento sobre diferentes coisas no mundo. Em resposta, Tônio disse que estava disposto a se tornar amigo de Will, além de Menal e Bia, e eles voltaram para dentro para tomar café da manhã antes de pegar a estrada para continuar sua jornada. No caminho, Tônio revelou que o garoto da música de Bia era o rei Eduardo, que eventualmente morreu, deixando seu filho tolo para herdar o trono do Reino Fértil. No entanto, ele disse que o irmão de Eduardo, o príncipe Ethel, ainda vivia como príncipe herdeiro de White Sails e era um excelente líder que governava adequadamente os assuntos da cidade. Nesse momento, Bia correu para segurar a mão de Will e o puxou para ver a vista de cima da cidade mais bonita do mundo. Depois disso, ela lhe disse que era White Sails. Enquanto o grupo entrava na cidade deslumbrante, eles não foram inspecionados por ninguém na entrada por causa das leis feitas por Ethel para facilitar as transações comerciais dentro e fora da cidade. Eles passaram pelo mercado e Will ficou impressionado com a energia que as pessoas colocavam em acompanhar as últimas tendências da moda, especialmente depois de ver suas belas joias. Ele ficou igualmente empolgado quando encontrou o que ele achava serem postes de luz movidos à energia solar, mas na verdade eram apenas postes de prática para novos magos. O banho público também era ótimo, e a água parecia cristalina, porque sacerdotes em treinamento frequentemente usam suas bênçãos divinas para mantê-la limpa, já que todos eram muito preguiçosos para limpá-la manualmente. Após o banho, eles se sentaram para saborear alguns pratos deliciosos e satisfatórios, depois dos quais Will entrou no templo e pediu para prestar suas homenagens ao bispo-chefe do local. No entanto, o sacerdote presente disse que ele teria que fazer um teste para provar sua divindade, porque havia apenas alguns seguidores genuínos da deusa Grace-Fill, e pelo que sabia, Will poderia ser apenas um impostor. O bispo-chefe do templo também estava cético e enfatizou ainda mais a necessidade de provar sua identidade. Então Will narrou as lições que lhe foram ensinadas pela deusa, ganhando assim a confiança do clérigo. O bispo disse a Will para deixar algumas doações generosas, e quando ele saiu, o atendente explicou que o sacerdote principal era corrupto e passava todo o seu tempo em festas, ao contrário de seu vice, que era realmente um homem virtuoso. Will narrou sua experiência no templo para seus amigos de volta no quarto do hotel, mas a discussão foi interrompida por um alarme alto, seguido por caos quando um dragão começou a lançar fogo sobre alguns prédios. Vendo as pessoas em desordem, Will não aguentou mais, então correu para o topo do templo e começou a soltar algumas palavras mágicas de sua boca. Mas nenhum de seus ataques conseguia alcançar o dragão. Observando suas tentativas inúteis de derrotar a besta, Menal gritou para Will e disse-lhe para parar de agir como um idiota, pois era inútil usar ataques de longo alcance contra uma criatura alada que poderia facilmente evitá-los. Depois de relembrar seu treinamento com Gus, Will teve uma ideia e pediu ajuda a Menal com sua magia de fadas, enquanto dizia a Bia e Tônio para afastarem as pessoas que estavam na frente do templo, pois planejava atrair o dragão para lá. Menal chamou suas fadas enquanto Will usava seu feitiço de teia para estrangular o dragão, mas isso ainda não funcionou, e ele só podia esperar que o dragão voasse em sua direção para que pudesse dar o golpe final.
Felizmente, a criatura voltou sua atenção para Will e lançou uma bola de fogo em todos eles, então Will criou um campo de força ao redor do templo. Mas o dragão usou uma misteriosa energia verde para romper a barreira com facilidade. Menal rapidamente interveio e convocou a magia do vento das fadas, que fez o dragão cair em espiral no chão, mas isso logo se tornou um problema, pois a criatura começou a carregar seu sopro de fogo novamente. Então Will jogou seu braço em volta do pescoço do dragão e usou toda a sua força para forçá-lo ao chão, e apesar do fato de que o dragão estava soltando fogo, Will de alguma forma conseguiu espremer a vida dele. Todas as pessoas ao redor ficaram chocadas com essa experiência, e enquanto Bia e Tônio começaram a celebrar Will, outros cidadãos se juntaram e se reuniram ao redor enquanto o elogiavam. Will agradeceu a Menal por seu apoio, mas o meio-elfo disse que ele estava sendo muito humilde. E então, de repente, ambos foram convocados ao palácio por um servo do príncipe. No palácio, Will fez uma reverência educada e ganhou o respeito do príncipe com seu caráter nobre, que ficou chocado ao descobrir que o ataque ao poderoso dragão foi realizado apenas pelos dois. Enquanto os elogiava por seus esforços, o príncipe perguntou o que eles gostariam como recompensa, e Will pediu se Ethel poderia dispensar soldados para defender as aldeias próximas que estavam sendo atacadas por demônios. O príncipe explicou a Will que isso não seria possível porque a cidade estava com falta de pessoal e também porque não tinham dinheiro suficiente para se preocupar com outras aldeias. Will então pediu permissão para recrutar os soldados ele mesmo e se livrar daquelas bestas. Mas o príncipe não aprovou isso e disse que o garoto estava exigindo demais. Percebendo que estava ultrapassando seus limites, Will pediu desculpas a Ethel, mas do nada, o príncipe disse que estava considerando se livrar de Will também porque seus poderes poderiam ser uma ameaça para a cidade. Will entendeu as razões de Ethel para fazer tal declaração, porque qualquer governante facilmente se tornaria suspeito de um herói aleatório que afirma que pode salvar o mundo sozinho. Ele olhou ao redor da sala, perguntando-se se era uma ideia inteligente começar uma batalha, mas quando Will percebeu que ele e Menal estavam em desvantagem numérica de 2 para 3, ele decidiu negociar com o príncipe. Ele explicou a Ethel que era seu dever, como discípulo de Grace Fiel, levar sua luz aos confins de qualquer escuridão, após o que se ajoelhou e implorou ao príncipe que atendesse seu pedido. O príncipe explicou que sua decisão de lutar contra os demônios viria com muitos obstáculos ao longo do caminho, mas Will insistiu que era seu destino trazer amor e luz para o mundo miserável deles. Ethel estava divertida com o humor e a confiança de Will, mas quando estava prestes a concordar, ouviram alguém gritando atrás da porta, e o bispo-chefe, Bispo Bagley, de repente invadiu a sala. O clérigo tinha uma expressão zangada no rosto e gritou com Ethel por não ter pedido permissão a ele antes de ordenar que Will, um sacerdote recém-ordenado do templo, fosse aos aposentos do palácio. O príncipe pediu desculpas ao velho por desrespeitar sua autoridade, embora parecesse gostar de ver o bispo ficar bravo, e contou a Bagley sobre as intenções de Will de atacar os demônios. Bagley era fortemente contra esse plano, mas Ethel piorou ainda mais as coisas quando disse que pretendia transformar o Will em um cavaleiro, e precisaria da permissão e bênção do templo. Bagley tentou dissuadi-lo, mas Ethel desenvolveu um interesse repentino em Will e queria que ele servisse a cidade como um paladino distante. Então o bispo disse que pensaria no assunto e retornaria com uma resposta. Ele ordenou que Will e Menel o seguissem antes de sair dos aposentos de Ethel, e no caminho para o templo, Bagley continuava chamando os dois de tolos. Então Menel decidiu revidar chamando-o de careca gordo. Enquanto os dois cabeças quentes discutiam, Will começou uma conversa com a filha do bispo, Anna, que lhe disse que seu pai estava apenas zangado porque tinha muitos assuntos inacabados para resolver. Anna também explicou que, embora fosse filha do bispo, os dois não eram parentes de sangue porque ele a havia adotado de um orfanato muitos anos atrás, quando ela era mais jovem. Will agradeceu a Bagley por tê-los tirado de Ethel, mas o bispo arrogante disse-lhe para poupar a gratidão inútil porque ele estava apenas fazendo seu trabalho como o sacerdote-chefe do templo deles. Bagley disse que rezaria aos deuses sobre conceder-lhe ou não o título de cavaleiro, mas que até lá, Will deveria permanecer no templo e participar da oração da noite com eles. Sendo um garoto de igreja à moda antiga, Will não fazia ideia do que era a oração da noite, e depois de chamá-lo de tolo como de costume, Bagley instruiu Anna a lhe trazer alguns livros espirituais para ler. Mais tarde naquela noite, Will esperou pacientemente no templo pela chegada do bispo, e enquanto Bagley rezava para os deuses, Will observou que sua postura de oração era de primeira, então decidiu imitar os movimentos do velho. Após a rápida sessão de oração, Will perguntou ao bispo por que ele nunca usava nenhuma de suas bênçãos para ajudar as pessoas da cidade, apesar de ser a pessoa mais divinamente dotada no templo. No entanto, Bagley o chamou de novato tolo, antes de explicar que era errado para qualquer um que tivesse recebido as bênçãos dos deuses usá-las de forma imprudente para fama ou satisfação pessoal. Bagley também acrescentou que por causa de seu papel como bispo principal, ele frequentemente precisava fazer algum trabalho sujo para garantir dinheiro para o templo e que usar seus poderes para tal propósito seria um mau uso de sua bênção.
Por causa disso, Bagley confiou toda a cura e exibição de divindade ao seu vice-bispo, enquanto ele se mantinha discreto e fazia tudo o que era necessário para garantir o desenvolvimento do templo. Will ficou impressionado com as táticas do velho, mas Bagley virou a questão perguntando ao jovem guerreiro como um novato tolo como ele planejava derrotar uma horda de demônios mortais. O bispo disse que poderia ajudar Will a romper sua promessa com Ethel se ele desistisse da ideia, mas Will insistiu que seu dever era servir a Grace-Fiel espalhando o poder de sua luz. Vendo que o garoto era um adorador teimoso e devoto da deusa da luz, Bagley concordou em torná-lo um cavaleiro e também emprestar-lhe alguns soldados que apoiariam sua pequena guerra contra demônios. Depois de sair do templo, Will e Manel foram a um pub local para recrutar aventureiros que fossem tolos e corajosos o suficiente para se juntarem ao seu grupo e enfrentarem demônios mortais. Eles anunciaram sua intenção para todo o pub, mas ao verem o pequeno pagamento que acompanhava o trabalho, a maioria dos aventureiros recusou-se a se juntar à equipe e os chamou de chefes mesquinhos. No entanto, um homem misterioso de repente se manifestou, dizendo que estava disposto a aceitar o trabalho, então Will se aproximou do homem e sua equipe, explicando que a missão deles era derrotar um chefe demônio. Os homens eram um bando de rufiões de classe baixa que adoravam uma boa aventura. E depois que Will concordou em cuidar da comida e abrigo durante a missão, todos concordaram em se juntar ao seu alegre grupo. O homem misterioso se apresentou a Will como Reistov, e quando ele e Manel terminaram sua busca, voltaram para o quarto do hotel para discutir ideias de negócios com Tonio. Tonio explicou que o gado necessário para a aldeia deles em Beastwoods custaria uma fortuna, então Will sugeriu que comprassem alguns doentes a um preço mais barato, depois do qual ele poderia usar seus poderes divinos para curá-los. Anote isso, anote isso. Write that down, write that down! Will também se ofereceu para emprestar algum dinheiro a Tonio para começar a comercializar mercadorias entre Beastwoods e White Sails, mas o comerciante disse que precisaria ensiná-lo algumas noções de negócios primeiro. Will estava um pouco assustado com essa ideia, mas Manel disse que era importante. No entanto, quando Bee soube que Reistov, o robusto, estava se juntando ao grupo deles, ela rapidamente desceu até o pub para entrevistar o famoso e poderoso herói. Embora estivesse animada para conhecer o grande guerreiro, Bee rapidamente perdeu o interesse quando Reistov começou a entediá-la com seu discurso sobre como a humildade era a base de ser um nobre aventureiro. Bee estava prestes a dormir quando de repente teve uma ideia brilhante de escrever uma música baseada em uma batalha entre Will e Reistov, e embora ele estivesse hesitante no início, Will concordou em lutar com ele após o ataque aos demônios. No dia seguinte, todos se reuniram no templo para testemunhar a cerimônia de cavalaria de Will, e após receber as bênçãos do príncipe e do vice-bispo, o jovem guerreiro foi declarado cavaleiro. Após celebrar sua entrada na cavalaria com alguns dos moradores da cidade, Will e todos os seus companheiros viajaram de volta para Beastwoods para começar os preparativos para o ataque contra os demônios. Eles começaram fornecendo comida e mão de obra para as aldeias próximas, enquanto Anna e alguns dos outros sacerdotes, que haviam seguido Will por ordem de Bagley, o ajudaram curando os aldeões feridos. Reistov e sua equipe ajudaram patrulhando a área e protegendo os aldeões de bestas demoníacas mortais, enquanto Will retomou seu trabalho como mediador e conselheiro especial do velho Tom. Logo depois, sua aldeia entediante se transformou em um animado centro de negócios, e Will finalmente entendeu o que Gus lhe dissera muitos anos atrás sobre como o dinheiro era a solução para a maioria dos problemas da vida. Enquanto ele estava ocupado polindo sua lança, Reistov entrou na tenda de Will, informando-o que alguns de seus homens ainda não haviam retornado da floresta após passarem 2 semanas em uma missão de reconhecimento. Will informou Manel sobre isso, e depois que Reistov reuniu uma pequena equipe de homens habilidosos, eles foram para a floresta para encontrar os guerreiros perdidos ou quaisquer sinais de uma batalha recente com demônios. Ao longo do caminho, Manel agradeceu a Will por aparecer e dar um propósito à sua vida novamente, mas Will o provocou dizendo que ele deveria aprender a olhar as pessoas nos olhos ao expressar seus sentimentos. Eles chegaram a um vale escuro e ficaram chocados ao ver os restos mortais de seus aventureiros perdidos. Mas Manel estava mais preocupado em saber que tipo de besta poderia criar uma cratera tão grande no chão apenas com sua pegada. Os homens derramaram vinho sobre os corpos como um sinal de respeito, e Will rezou para que Grace-Fiel guiasse suas almas. Mas Reistov disse que o corpo de um certo aventureiro estava faltando no grupo. Eles seguiram uma trilha de roupas de aventureiros até o fundo do vale, mas Will foi lento demais para perceber que era tudo uma armadilha, e os homens foram subitamente cercados por bestas demoníacas devoradoras de carne. Os homens queriam recuar, mas Will disse-lhes para manterem a calma e formarem uma parede de escudos, após o que ele os abençoou com o poder de imunidade ao veneno, e Manel usou sua magia de fada para aumentar suas forças. Após uma rápida conversa de motivação para a batalha, Reistov deu as ordens e os homens dispararam suas armas contra as enormes feras, mas isso não impediu as criaturas de avançarem diretamente contra os pequenos humanos. No entanto, enquanto tudo isso acontecia, o líder das bestas demoníacas, uma criatura de 3 cabeças conhecida como Quimera, chegou de repente e parecia faminta por um delicioso pedaço de carne de elfo. Manel tentou invocar uma barreira de pedra com sua magia de fada, mas não foi rápido o suficiente, e a Quimera o afastou com apenas um golpe de sua poderosa garra de leão.
Will percebeu que a criatura estava prestes a usar seu sopro de dragão para assar seu amigo, mas ele estava muito ocupado com as outras bestas demoníacas para impedir que a quimera lançasse suas chamas roxas em Meneul. Por raiva, Will tentou destruir todas as outras bestas demoníacas com um raio massivo, mas seu feitiço foi interrompido por uma cobra de 2 cabeças, e ele acabou sendo atingido pelo raio. No entanto, em vez de se transformar em Shazam, Will ficou tão desesperado que puxou sua espada demoníaca e começou a cortar todas as criaturas malignas até que nenhuma ficasse de pé. Rastov o segurou antes que ele pudesse se tornar um vilão completo e instruiu Will a correr e usar seus poderes divinos para salvar Meneul, que estava prestes a morrer devido aos efeitos do ataque da quimera. Ele orou para que a luz de Gracefield curasse as feridas de Meneul, mas a dor em seu coração era tão intensa que impediu seus poderes de funcionarem corretamente, e Will apenas desabou em lágrimas antes de desmaiar ao lado de Meneul. Acordando mais tarde naquela noite, Will se perguntou onde estava. Então Rastov explicou que todos tinham recuado com ele e Meneul para uma vila próxima, mas que a quimera tinha conseguido escapar. Preocupado com Meneul, Will tentou se levantar e visitar seu amigo ferido, mas Rastov o segurou, dizendo que o meio-elfo estava bem e que ele deveria deitar e descansar mais um pouco. Depois que Rastov saiu, Will ficou preso na cama com seus pensamentos depressivos, e ele se perguntou qual passo em seu plano perfeito deu errado para que sua equipe fosse dominada pelas bestas demoníacas. Ele percebeu que foi culpa dele por não enviar batedores para verificar o vale antes, e também por levar um exército tão pequeno para lutar contra criaturas mortais de força desconhecida. Embora Rastov tivesse dito para ele não fazer, Will saiu da cama, e enquanto caminhava na chuva fria, ele se culpava pelo que aconteceu com Meneul porque achava que a força do meio-elfo era igual à dele. Ao longo do caminho, Will encontrou Bee e Tônio, que explicaram que viajaram para lá após ouvirem as notícias, e Bee o elogiou por ter destruído sozinho todas as criaturas demoníacas. No entanto, Will disse que a história dela não era totalmente verdadeira, e apesar do conselho deles para ficar e descansar, ele continuou caminhando à distância para encontrar a cabana de Meneul. Quando chegou ao seu destino, Will ajoelhou-se e rezou para que Gracefield acelerasse a recuperação de Meneul com sua luz divina, mas não conseguiu impedir que as lágrimas rolassem pelo seu rosto. Will percebeu que tinha sido egoísta todo esse tempo por tentar recriar o tipo de poder, dinâmica e heroísmo que seus 3 pais compartilhavam através de sua amizade com Meneul. Will hesitava em admitir que era realmente mais forte porque não queria que Meneul e os outros o tratassem como um deus, enquanto ele lutava com seus problemas sozinho, assim como em sua vida anterior. Gracefield apareceu para ele em uma visão, e ele prometeu a ela que derrotaria todos os demônios sozinho. Mas, por alguma razão, a deusa não parecia muito feliz com essa decisão corajosa. Will saiu da cabana para começar sua missão solo de morte, mas antes que pudesse ir longe, Meneul de repente bloqueou seu caminho e perguntou aonde ele estava indo tão tarde da noite. Will disse que estava voltando para o Vale do Desespero para matar a Quimera e todas as outras bestas demoníacas sozinho, mas Meneul não ficou satisfeito com essa resposta, então deu um soco no rosto de Will. Will estava determinado a proteger seu amigo do perigo, então ignorou o soco como se não fosse nada, e quando Meneul tentou acertá-lo novamente, ele desviou de todos os seus movimentos antes de jogá-lo na lama. Meneul levantou-se novamente e continuou a lutar, e quando Will viu que o meio-elfo não estava pronto para desistir, ele forçou o rosto dele na lama antes de usar uma técnica de karatê para quebrar seu braço direito. Apesar desse movimento, Meneul levantou-se novamente, e enquanto Will pensava em diferentes maneiras de derrubá-lo de vez, o meio-elfo usou sua magia de fada para comandar uma chuva de pedras em sua direção. Will inicialmente ia evitar o ataque, mas quando percebeu que as pedras atingiriam Meneul em vez disso, ele hesitou e permitiu que as pedras o derrubassem. Esse era o plano de Meneul o tempo todo, e ele se aproximou de Will antes de chutá-lo no estômago e chamá-lo de covarde por deixar todos os seus companheiros para trás para enfrentar os demônios sozinho. Will disse que Meneul não tinha o direito de chamá-lo de nomes ou dizer o que fazer porque eles só se encontraram naquela floresta por acaso, e não tinham nenhuma relação entre si. No entanto, Meneul disse que considerava Will um amigo, e por isso não ficaria parado deixando-o jogar sua vida fora. Tudo porque ele levou uma surra de algumas bestas demoníacas. Ele agradeceu a Will por mudar sua vida e por salvar a vida de todos aqueles aldeões. E Meneul prometeu trabalhar duro e ficar mais forte para que ele e Will pudessem finalmente se tornar iguais. Ouvindo essas palavras, Will deixou as lágrimas contidas rolarem por suas bochechas por um momento antes de admitir que seu plano era realmente muito bobo, e então ele agarrou a mão de Meneul para se levantar. Eles apreciaram a vista da lua cheia por um tempo. Depois voltaram para a aldeia, onde B, Tônio e os outros aldeões estavam acordados até tarde esperando por eles. Depois de ouvir tudo o que havia acontecido, Rastov disse que Will tinha sorte de ter um amigo como Meneul, porque ele poderia facilmente ter perdido a vida por ser arrogante, assim como muitos outros aventureiros. Will assegurou-lhe que agora estava de volta ao seu juízo, e todos concordaram que era hora de fazer preparativos para a revanche contra Kira, a Quimera e seu bando de feias bestas demoníacas.
Dando um passo à frente para um rápido discurso, Will encorajou os homens a serem corajosos diante do perigo e prometeu recompensar com um saco de moedas de ouro quem conseguisse matar o chefe demônio na batalha. No dia seguinte, Will e sua equipe reuniram mais homens e traçaram um bom plano de batalha antes de voltarem para o temido Vale dos Demônios para enfrentar seus inimigos mais uma vez. Will instruiu Anna e os outros sacerdotes a seguirem atrás e apoiá-los com suas bênçãos, enquanto ele e os outros combatentes permaneciam na linha de frente e desafiavam as criaturas malignas. As bestas demoníacas avançaram contra eles de longe. Então Will e os outros lutadores prepararam suas espadas antes de correrem diretamente em direção a elas, enquanto Menel e os outros arqueiros ajudavam com suas flechas. Will cobriu a todos com sua bênção de imunidade ao veneno, e os lutadores seguraram as bestas demoníacas com seus escudos poderosos antes de usar suas armas para esfaquear as criaturas. Enquanto todos estavam envolvidos no calor da batalha, Will percebeu que teria sido estupidez enfrentar os demônios sozinho, porque grandes sucessos só podem ser alcançados pelo poder do trabalho em equipe. Depois de derrotar os demônios no vale, Will e Menal foram para a floresta procurar o chefe dos demônios e viram um prédio antigo que parecia ter sido usado como templo antigamente. Mas quando Will sentiu algo estranho, ele parou de andar de repente antes de usar sua magia para vasculhar a área. Felizmente, o palpite de Will estava certo, porque seu feitiço de revelação expôs uma enorme quimera parada bem na frente deles. E quando a criatura percebeu que não estava mais invisível, imediatamente golpeou os dois com sua garra de leão. Will deu um passo para trás para desviar do ataque antes de se lançar para a frente para apunhalar a cabeça de leão da quimera, forçando a criatura a levantar voo com suas poderosas asas de dragão. A quimera disparou uma flecha flamejante em Menal, mas Menal conseguiu contra-atacar. Will usou um campo de energia para desviar o ataque do monstro, e Menal manteve a criatura no lugar com sua magia de rocha, dando a Will a chance perfeita de cravar sua lança profundamente na barriga da quimera. Will percebeu que a melhor maneira de derrubar a quimera era matando todas as suas cabeças. Então, depois que Menal atirou uma flecha no olho da cabeça de cabra, Will a finalizou atingindo sua testa com a lança. No entanto, a quimera de repente ativou a mesma energia verde misteriosa que o dragão em White Sails havia usado, e estava preparada para destruir tanto Will quanto Menal por qualquer meio necessário. Percebendo isso, Will disse a Menal para recuar, e como ele era naturalmente imune a todas as formas de venenos, ele avançou diretamente contra a criatura sem pensar duas vezes. Will conteve as chamas da cabeça de dragão com seu escudo, e depois que Menal usou sua magia de pedra para levantar a besta do chão, Will pulou e apunhalou o pescoço do dragão com sua lança. Com apenas uma cabeça restante, a quimera estava agora vulnerável. Então Will voou para o céu com um salto alto estilo Superman antes de descer novamente para cravar sua lança profundamente na cabeça de leão da criatura. Agora que a quimera foi derrotada, os rapazes entraram no templo para encontrar o chefe demônio, mas ficaram chocados ao ver que Rastov havia chegado primeiro e já tinha derrotado um dragão mortal. Quando voltaram para a aldeia, B cantou uma música que ela tinha escrito especialmente para Will, e depois que todos a ouviram, B provocou Menal dizendo que iria escrever uma sobre ele também. Enquanto Will e Menal olhavam para a aldeia do topo de uma colina, observaram como os aldeões estavam pacíficos e felizes, e sabiam que tinham feito a coisa certa ao eliminar todos os demônios. Menal disse a Will que os aldeões estavam planejando montar um altar de oração para Gracefield, e Will ficou feliz que a deusa da luz finalmente estava recebendo todos os seguidores que merecia. Perguntando o que ele planejava fazer a seguir, Will disse que ainda não tinha pensado nisso. Então Menal aconselhou a considerar tornar-se o novo Senhor de Beastwoods. Will imediatamente riu da ideia porque não conseguia imaginar um cavaleiro novato como ele, sem influência, de repente se tornando um senhor. Mas Menal disse-lhe que ele estava olhando as coisas da maneira errada. Ele explicou a Will que, devido ao seu papel na reconstrução das aldeias, bem como ao seu apoio tanto de Bagley quanto do príncipe, ele tinha o direito de se tornar legalmente o novo guardião de Beastwoods. Will inicialmente pensou que poderia simplesmente salvar as aldeias e depois desaparecer de repente, como seus pais costumavam fazer, mas agora percebeu que tinha que assumir a responsabilidade por tudo o que começava. Menal concordou em ajudá-lo a se tornar um grande governante. E enquanto desciam, Will imaginou reconstruir sua cidade natal algum dia e levar seus amigos para ver as lápides de seus amados pais. Coloque seu coração em chamas, vá além dos seus limites e assista a este próximo vídeo.